Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos esperar uns 4 minutinhos para a gente começar a nossa dinâmica. Mas, Francine, vi que você já entrou. Se quiser fazer sua primeira pergunta ali no botão de Q&A, que fica ali embaixo, sinta-se à vontade. Bom dia, Marina, Paula, sejam bem-vindas. A gente vai esperar uns 3 minutinhos para começar. Lucas, você consegue confirmar se está tudo certo na minha apresentação? Digo, dá para ver a tela, tá tranquilo? Dá sim. Dá? Uhum. Boa. Valeu. Pessoal, só mais 2 minutinhos e aí a gente já começa. Posso fazer uma pergunta para vocês? Eu queria saber por onde que vocês entram na seção de tira dúvidas. Se vocês estão acessando via um link que vocês salvaram mesmo, ou se vocês acessam pelo banner que a gente coloca dentro do Pipefy. Se conseguirem compartilhar com a gente, isso pode ajudar bastante a entender. Legal, Francine, acessa via o Pipefy. Boa. Link salvo, maravilhosa. Legal, porque isso dá uma ideia mais ou menos de quais são os canais que estão funcionando, né? Mais um minutinho, ver se chega mais gente. E aí a gente começa a nossa dinâmica. Opa, bora lá. Deu nossos 5 minutinhos para esperar o pessoal chegar, mas como a gente já tem um público, vamos tocar essa dinâmica. Gente, apresentaçãozinha super rápida para quem está chegando a primeira vez e só para reforçar para quem já está aqui com a gente há algumas semanas. Essa é a sessão de tira dúvidas do Pipefy, é um momento ao vivo que acontece todas as terças e quintas às 11 horas. Hoje a gente tem uma super convidada especial, é a Vitória Bright. Ela é Customer Success aqui dentro do Pipefy também, está com a gente há 3 anos. Super experiente, vai trazer a visão dela em relação às dúvidas de vocês, então aproveitem bastante. Como de praxe, eu, Antônio, estou aqui apresentando para vocês hoje e o Lucas como co-host, ajudando a dar dinâmica a essa nossa estrutura. Então, esse é um espaço aberto, certo, para perguntas de todas as fontes possíveis, então sintam-se à vontade para trazer perguntas relacionadas a bugs, relacionadas a funcionalidades do Pipefy, aquela perguntinha que você não sabe para quem fazer, pode trazer para a gente, porque mesmo que a gente não saiba respondê-la, a gente vai tentar direcioná-los para o melhor canal possível, certo? Então, só reforçando, acontece todas as terças e quintas, às 11 horas.
A gente costuma fazer as perguntas através do botão de Q&A, certo? É um botãozinho que fica aqui na barra, geralmente fica na parte de baixo da tela. Através dali vocês podem lançar suas primeiras perguntas e aí a gente vai revezando entre as pessoas e as respostas. Então, se vocês quiserem ter suas perguntas priorizadas, a gente já recebeu 2 para essa nossa sessão. Vocês podem enviar suas perguntas com antecedência, podem enviar evidências, prints de tela, vídeos, através do formulário que a gente vai colocar ali no chat. Eu costumo dizer que as perguntas que vêm desse formulário, elas são mais facilmente direcionadas porque vocês têm tempo de descrever melhor o cenário, apresentar as evidências, né? Então, se eu fosse dar uma dica, utilizem esse formulário para melhorar essa nossa dinâmica. E aqui é um lugar para todo mundo aprender, então se vocês têm voz ativa, né, então por favor, se puderem, quiserem adicionar comentários às nossas resoluções através do chat, aqui é um momento colaborativo, então por favor, sintam-se à vontade. De novo, suas perguntas vão aparecer, vão ser encaminhadas para a gente através do botão Q&A, que fica na barra de baixo aqui do Zoom, e queria só dar um lembrete de que existe a nossa comunidade, certo? A comunidade do Pipefy é uma comunidade fechada para somente usuários. É um lugar também de se conectar com outros usuários do Pipefy, encontrar respostas para o que você está procurando. Dúvidas sobre API são respondidas com bastante frequência dentro dessa comunidade. A gente vai colocar o link ali no chat também para os que tiverem vontade de dar uma olhadinha e, enfim, compartilhar feedback sobre o produto e coisas do gênero. Então, vamos lá. Deixa eu começar a apresentar aqui nosso pipe. E a gente, como eu falei na apresentação, a gente já recebeu 2 perguntas. A primeira delas foi da Marina, da Perfeito. Ela tem 2 perguntas em uma, na verdade. Vamos lá. Ela tem um public form que o cliente preenche, certo? Com imagem em anexo. E depois a imagem anexa é para mim. Nesse processo, trabalhamos com a possibilidade de termos 2 nomes. O de quem preencheu o formulário, campo nome, e o integrante da empresa que vai seguir com o projeto. Campo, nome do integrante da empresa. Então, são 2 campos, certo? Campos de tipo nome, né? Como se fosse esse aqui de solicitante, vamos dizer que esse aqui é um outro nome. A minha dúvida é, como eu coloco a informação correta do nome que será utilizado nos e-mails templates? Então, ela está utilizando esse e-mail template para enviar informações, muito possivelmente para esse cliente ou para esse stakeholder, para que não ocorra de ir errado conforme a condicional apresentada no Start Form. Então, só para tentar trazer todo mundo para esse contexto, o que a Marina está nos dizendo é o seguinte, existem 2 campos, certo? E um deles só aparece através de uma condicional. E ela quer quer configurar o template de e-mail dela para que envie o e-mail correto com o nome do solicitante ou o outro nome que poderia existir, né, que seria o correto de ser enviado. Marina, eu acredito que a gente consegue fazer isso de uma forma. Como dentro do seu e-mail template existem 2 variações, a primeira coisa que eu diria para você é criar 2 e-mails templates, certo? Que um deles traria, por exemplo, vamos ver se esse daqui, não, esse aqui é uma tabela. Deixa eu ver algum que a gente criou aqui que pode ser utilizado como, caramba. Vitória e Lucas, se eu estiver muito confuso, vocês me ajudem também, viu, por favor. Estou só tentando encontrar aqui algum que esteja vazio. Eu vou limpar um, pronto. Tomei minha decisão.
O que eu acho que você pode fazer, Marina, é criar um template, certo, que traga, por exemplo, o nome, certo, Gente, o que está acontecendo aqui? Clica ali no canto direito, editor visual. Ah, boa, boa, Ah, boa, agora sim. boa. Não estava atualizado para o mais recente, né? Isso, exatamente. Estava no modelo antigo Legal, ainda. ótimo. Então, Marina, o que eu acho que vai ser a solução para você? Criar, vamos dizer assim, um template de e-mail com o nome do criador, quer dizer, desculpa, com o nome que é o primeiro que aparece, né, que seria, no caso, o do cliente que respondeu, e um outro template de e-mail com o outro campo de atributo, que poderia ser, por exemplo, o responsável. E aí, como eu vi que você tem uma condicional atrelada a esse formulário, eu vou dizer para você que a automação que envia esse e-mail template também precisa receber essa condicional, no sentido de, por exemplo, né, vamos dizer o seguinte, que quando um campo... Ou quando um card é criado mesmo, que eu acho que seria na fase inicial. Boto fé, boto fé. Uhum. Quando um card for criado no OpenOffice, por exemplo, mas aí seria no seu, né? E tiver um campo, que no caso vai ser o campo ou o nome do integrante, certo? Você vai fazer uma condição para enviar um e-mail, né? Cadê? Enviar um e-mail. Com a condição de ter o nome, certo? Tá ficando estranho, gente, eu mostrar isso. Eu não sei se eu tô fazendo muito sentido, eu tô me sentindo confuso. Não, não tem problema. Posso assumir aqui. A Pode. condição, tá, Marina, que você vai fazer, e também pessoal que está assistindo, você vai criar duas automações, uma para cada cenário que você quer que envie o e-mail, tá? Então, um cenário é quando a pessoa for ela mesma responsável pelaquela demanda, né? Pela evidência que você mandou, a gente conseguiu identificar isso. E a outra quando ela criar a demanda, mas não for ela que for fazer enfim, dar continuidade ao processo, tá? Então, você vai criar essas duas condições. Eu sugiro que você sempre use o campo condicional nas condições também da automação. Então, por exemplo, quando o cenário for que ele mesmo for trabalhar na demanda, você coloca que a condição é que aquele campo de outra pessoa esteja vazio, tá? E daí, quando for o cenário onde a outra pessoa tem que ser responsável pela demanda, daí você coloca que o campo deve estar preenchido, que daí ele vai enviar os dois e-mails diferentes, tá? Acho que você respondeu ali que você entendeu, né? Boa. Isso, isso, exatamente. No cenário que você mandou, seriam dois, né? Porque você considerou só uma condição, mas se você tiver outros cenários, é a mesma lógica, tá? Uhum. Boa, obrigado, Vi. Imagina. Senti que eu estava começando a dar voltas demais. A Marina fez uma outra pergunta também. Ela trouxe o seguinte: em relação aos e-mails templates, estão ficando com vários espaços desnecessários entre as palavras quando colocamos um campo dinâmico no meio. Já verifiquei no modelo e não tem. Se eu tiro o que aparentemente parece ter, acaba excluindo o campo dinâmico. Isso é um bug? A gente deu uma olhada aqui na imagem, Marina, e o que acreditamos é que esse é um comportamento esperado, né? Tipo, e você com certeza pode trazer esse feedback para a equipe de engenharia, tanto na comunidade quanto através do chat. E nós aqui também vamos trazer esse feedback internamente, para que a gente tipo esteja com isso mapeado. Para que todo mundo entenda, eu vou compartilhar aqui a imagem que a Marina nos mandou, algo dessa natureza, gente. Sempre atrelado, tá vendo, a um campo dinâmico, tem um espacinho.
Esse é um comportamento esperado mesmo da construção do e-mail template, mas isso não quer dizer que ele não pode ser melhorado, né? Então, a gente vai adicionar aqui no nosso backlog de melhorias e acompanharemos. Acho que é isso, né, Vi? Isso mesmo. Aham, é um comportamento Boa. esperado que o campo dinâmico adiciona um espaço na frente e atrás. Mas obrigado pelo feedback. Marina, eu acho que a gente respondeu suas perguntas, né? Se ficou alguma coisa em aberto, por favor, nos comunique. A gente tem uma outra pergunta que veio a partir do formulário, da Viviane. Eu acredito que ela está por aí, né, na audiência. Vamos lá. O que a Viviane quer fazer é puxar o valor de um campo de moeda que está em uma etapa para outro campo de moeda de uma etapa posterior. Então, acho que a gente está falando aqui de automações, né, Vitória? Isso mesmo. Aham. Boa. Então, Viviane, o que a gente vai fazer é a construção de algo parecido com isso daqui. Eu vou tentar usar um exemplo hipotético, tá? O que você quer como regra de automação vai ser toda vez que... Na verdade, isso aqui não ficou muito claro, né, da sua proposta. Então, pode ser um gatilho que faça mais sentido para você. Mas, por exemplo, a gente pode pensar da seguinte forma: quando um card entrar numa fase, né, pensando que a atualização vai ser devida a uma movimentação, a gente pode utilizar essa regra aqui, quando o card entrar em uma fase. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual que é o pipe determinante dessa fase. Então, por exemplo, a gente está usando aqui o OpenOffice, que é o nosso pipe de demonstração. E a gente vai dizer, por exemplo, que é quando um card entrar numa fase de aprovação dentro desse fluxo. O que a gente vai querer é atualizar um campo, que no caso ele precisa existir na fase para a qual você vai encaminhar, né, o teu card. E aí o que a gente precisa fazer é o seguinte: trazer o contexto desse campo para essa regra de automação. Deixa eu ver se a gente tem alguma moeda aqui para utilizar de... Vamos colocar aqui valor. E aí o que a gente vai fazer, tá vendo que aqui a ferramenta ela sempre dá como primeira opção um valor fixo. O valor fixo quer dizer que toda automação que rodar seguindo essa regra vai trazer esse valor, sem alterações. Mas eu acredito que o que você quer é utilizar um valor, fazer uma automação que altere de forma dinâmica, né? Trazendo um contexto que já existia numa fase anterior. Então, o que você vai fazer é clicar aqui nesse mais e procurar esse valor que já foi adicionado no passado. Por exemplo, dentro do Start Form, a gente tem uma opção de valor estimado. Então, o que vai acontecer? Sempre que um card entrar na fase de aprovação dentro do OpenOffice, um campo vai ser atualizado, que no caso o campo vai ser o valor de uma fase específica, né, que a gente fez essa escolha anteriormente, e o valor ele vai ser sempre puxado desse valor estimado. Pelo que eu entendi da tua dúvida, ela pode ser sanada dessa forma. Eu acredito que você, como no caso da Marina, você precisa ter campos diferentes, né, dentro desse seu processo. Então, por exemplo, se na primeira fase você tem um valor estimado e quer atualizar dentro da sua segunda fase, trazer esse valor estimado para a sua segunda fase, e mesmo assim ainda ter uma segunda opção de valor, você cria dois campos para que você vá sempre carregando essa informação adiante. Não sei se eu fiz sentido bem, mas foi mais ou menos por onde que eu pensei que pode solucionar o teu problema. Pronto, beleza. Recebemos confirmação. Gente, é sempre bom receber confirmação de vocês, viu? Às vezes a gente aqui tenta fazer acontecer com um pouquinho de informação que a gente tem. Então, por favor, sintam-se sempre à vontade para dizer se a gente está indo pelo caminho certo ou não.
Vamos fazer esse acordo aqui em família. Perfeito, Anthony. Muito obrigado. Agora a gente vai Nada. começar pelas perguntas do Q&A, né? Então, aos novos entrantes, todas as dúvidas, por favor, pessoal, vocês podem colocar aqui no botãozinho embaixo, está escrito Q&A. Nesse exato momento ele tem até um númerozinho, tá? Então, a gente tem algumas perguntas ali. E vou aproveitar, antes da gente ler essas perguntas, para o Antônio tomar uma aguinha, pessoal, convidar todos vocês para o nosso webinar sobre automações, né? Então, algumas das próximas perguntas que a gente vai responder agora são sobre automações. Então, o webinar vai ser muito legal, porque a gente vai rever tudo sobre essa funcionalidade, desde como configurar, casos de uso, e também a gente vai, claro, ter, né, nesse webinar o mesmo botão de Q&A. Ou seja, estou vendo o webinar, vi um caso de uso legal, será que se encaixa, né, para o meu dia a dia? Então, vocês podem enviar essa dúvida e a gente vai responder ao vivo, tá? Então, eu coloquei agora aqui no chat para vocês o link de inscrição para esse webinar. Vai ocorrer dia 23 de abril, então ainda nesse mês, tá? Às 11 horas também. Então, vai ser muito legal se vocês puderem comparecer, tá, nesse webinar. Garanto que vai ser sensacional. Então, agora, para a gente começar pelas perguntas que foram enviadas aqui no nosso Q&A, a gente tem a pergunta da Paula. Estou criando um pipe de reembolso de despesas. Preciso criar um fluxo de aprovações entre o colaborador, o head, aprovador, e o financeiro para o pagamento. Considerando neste fluxo a aprovação ou rejeição do head e também do financeiro, então o colaborador ele pode corrigir, né, o valor ali que ele colocou para o reembolso para dar sequência nesse fluxo. Consigo criar um fluxo automatizando os envios por e-mail sem a necessidade de que todos tenham que ter conta no Pipefy? Ou os aprovadores, por exemplo, precisam ter conta? Vitória, eu não sei se tu quer decorrer um pouquinho Sim. mais sobre esse caso em específico. Legal, perfeito. Eu acho que, primeiro, ótimas perguntas, né? Desde que foram enviadas, perguntas muito complexas, então é bem legal ver que vocês já estão nesse nível de Pipefy. Sobre esse ponto, Paula, é muito legal que você trouxe, porque a gente acabou de lançar uma funcionalidade nova, se não me engano, na semana passada, tá? Que chama Ongoing Forms. Então, antes, né, as aprovações deveriam ser feitas ou com o usuário dentro do Pipefy, ou via e-mail, né? Então, o aprovador, por exemplo, ele receberia um e-mail automático avisando que ele teria aprovação, ele responderia sim ou não, e daí alguém manualmente teria que fazer essa aprovação via Pipefy. Agora é possível a gente compartilhar as fases no Pipefy. Então, Anthony, você, por favor, isso aí, compartilha, mostra para ela, que agora, se você pegar esse link, por exemplo, e enviar para um aprovador externo, vai conseguir preencher todas as informações das fases, tá? Então, antes a gente só conseguia compartilhar externamente o formulário inicial, mas agora a gente consegue compartilhar a fase. Então, respondendo a sua pergunta, não é mais necessário que os aprovadores estejam dentro do Pipefy, tá? A não ser que eles realmente tenham outras funções ali dentro, porque eles não vão conseguir ver as informações, eles só vão ter o preenchimento. Claro que as informações também podem ser enviadas via e-mail, tá? Acho que era essa pergunta, né, Paula? Não sei se tinha alguma dúvida em relação à automação em si. Isso, eu acredito que era isso mesmo, Vitória. E como tu ressaltou ali, acho que é super importante Legal. essa questão, né? Então, esse aprovador, né, vamos supor, esse head, ele recebe realmente, né, por e-mail esse formulário para ele preencher, mas ele não visualiza nada dentro do Pipefy, né, por justamente não ter uma conta, né? Então, às vezes o pessoal tende, né, a falar, não, pô, vou só mandar aqui por e-mail a aprovação, mas perde a visão, né? Então, realmente tem esse entrave, né? Tem que ter um dos dois casos. Tá. E Perfeito. ela, e na verdade eu também queria saber sobre a automação. Então, também é possível, tá? Então, até um caso de uso muito legal que a gente até publicou no nosso site é da Samsonite. Então, eles eram meus clientes e a gente fez um fluxo de compras com várias hierarquias de aprovação automáticas, tá? Então, da mesma forma que o Anthony ali apresentou as automações com as condicionais, é da forma como a gente vai fazer. Então, por exemplo, digamos que alguém abra uma solicitação e a pessoa seja do centro de custo, do departamento do RH, e seja uma solicitação a R$ 100, né? E a regra de vocês internamente da empresa é que, que quando o cenário for esse, né,
solicitante do RH e menor que R$ 1.000, o aprovador vai ser o diretor, por exemplo. Então, a gente consegue fazer esse tipo de hierarquia de aprovação via automação. Tá? Então, você vai, por exemplo, usar os gatilhos de quando um card for criado, né? Eu usaria, pelo menos, claro que a gente teria que entender um pouco mais no detalhe como funciona seu fluxo, mas você pode clicar ali no quando o card for criado, aí você vai selecionar o pipe, né? Então, OpenOffice, e aí você vai colocar a condição. Então, por exemplo, a condição, no seu caso, vai ser quando o colaborador, por exemplo, aí você teria que ter os campos, né, que fazem sentido para você. Quando a área, quando o valor for maior que R$ 1.000, por exemplo, e daí se você tiver mais alguma condição, que, por exemplo, seja o departamento, você vai usar o E, tá? Então, o valor tem que ser maior que R$ 1.000 e o departamento, a área, né, da pessoa tem que ser RH, tá? É igual a RH, comercial, tanto faz. Aí a condição aí você pode salvar, e você vai colocar, atualizar um campo, né, que seria do responsável daí, sendo que vai ser daí o aprovador, por exemplo, o diretor, quem vai aprovar, né? Então, você teria que ter esse campo para ele ser atualizado. Se eles não forem usuários do Pipefy, pode ser campo do e-mail da pessoa, que daí automaticamente você já registra o e-mail template para ser enviado, tá? Então, você vai sempre ter que usar essas condições de automação. Essa parte, eu acho que é uma das mais complexas do Pipefy, tá? Então, provavelmente, mesmo com a apresentação, vocês ainda vão ter algumas dúvidas, porque as condicionais, elas podem ser bem mais complexas do que essa apresentação que eu fiz, por exemplo, tá? No caso da Samsonite, só para vocês terem uma noção, cada automação tinha mais de 15 condicionais, tá? Então, só para vocês entenderem também como pode ficar complexo. Mas consegui, mais ou menos, te dar alguma luz, Franciele? Não foi a Paula, né? Isso. Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida ainda, pode mandar ali no chat. Isso, e o formulário ele pode ser compartilhado do e-mail template, tá? Da mesma forma do formulário inicial público, né? Ele também é um link fixo ali de cada card, tá? Perfeito. Talvez faça sentido a gente mostrar esse campo, acho que para todo mundo estar por dentro. É bom que a gente já começou com as avançadas, né? Eu tô meio perdido assim para colocar todo mundo no mesmo no mesmo nível de conhecimento, mas acho que é super importante a gente trazer um pouquinho da base também. Eu não sei, Paula, se você já está super confortável com o Pipefy, eu acredito que sim, por causa das suas perguntas, mas só trazendo de novo como que a gente faz a criação dos templates de e-mail. Aqui nesse botãozinho de engrenagem, você vai ver algumas opções, né, de funcionalidades. Template de e-mail é uma delas. O template de e-mail você pode ter tanto eles salvos, né, caso seja super necessário para várias partes do seu processo, mas a gente pode também criar um template do zero, começando com a adição do nome, consegue configurar o nome do remetente, e-mail. Um ponto super importante dessa criação customizada é que você pode usar os campos, através desse maisinho, os campos dinâmicos, que vão trazer dentro deles os atributos do card, e atributos das fases, certo? Então, os atributos das fases, eles são sempre os campos que estão dentro do seu processo, dentro de cada parte, né, cada coluna do seu pipe. E aqui dentro do texto do e-mail template, você também consegue utilizar essa função de campo dinâmico. E no caso, o que a gente pode fazer é justamente usar esse link público da fase atual, certo? Que vai sempre puxar, no caso, o link público da fase em que o card se encontra. Tá? Então, acredito que essa é a base para produzir o que você gostaria de ver funcionando dentro do seu pipe. Acho que é isso, né, gente? Um overview, não sei se...
Se a Isso. Paula aham. comentou mais alguma coisa. Isso mesmo. Perfeito. Boa. A gente vai então aqui para a próxima pergunta da Francine. Tá? Então, estou estruturando um processo que a entrada do card será via import de planilha. Nesse relatório que será importado, tem informações apenas do colaborador, porém não tenho informação do e-mail do gestor desse colaborador. Dentro do fluxo do processo, é necessário que no template de e-mail automático seja copiado, além do colaborador, o seu gestor também. Pergunto, conseguiria, através do baseline, criar um banco de dados com o nome do colaborador e o e-mail do seu gestor, e dentro dessa fase, através de alguma automação, trazer o e-mail desse gestor de forma automática? Estou só relendo aqui rapidinho o início, que eu estava respondendo ali no chat. Um processo de... Sim, é possível, tá? Então, a gente tem o banco de dados no Pipefy, que a gente consegue, inclusive, também fazer uma importação em massa, né? Então, com quantos dados vocês quiserem. E depois as automações conseguem puxar tudo que estiver dentro dos registros e atualizar também campos no Pipefy, tá? Então, essa, na verdade, é a grande função do banco de dados do Pipefy. Então, só para vocês entenderem, a gente não tem, né, como objetivo, como empresas, competir com RPs, né, ser uma grande base de dados. A ideia do nosso banco de dados é justamente automatizar e facilitar o fluxo de informação, tá? Então, esse caso de uso que você trouxe, Francine, é perfeito. É exatamente para isso que a gente quer usar o banco de dados dentro do Pipefy, tá? Então, ali, justamente quando você for criar automação, você vai escolher o gatilho que você quiser, seja criação de card, seja movimentação de card, atualização de campo, e aí você vai escolher, né, como output, atualizar o campo, e você vai escolher daí o registro que está dentro do banco de dados do Pipefy, tá? Ele vai ser um campo diferente, que ele vai abrir todas as opções que tem ali dentro, tá? Então, até, não sei se a gente tem esse modelo no OpenOffice, até para mostrar, mas é bem tranquilo, tá? É a mesma ideia do que a gente já fez nos outros casos que a gente mostrou. Eu não sei dizer se a gente tem isso aqui no nosso OpenOffice. A gente nunca chegou perto disso, eu acho, né, Lucas? Não, tá bom, não tem Uhum. problema, mas eu acho que você pode tentar ali, Francine, criar automação, e lembrando que você tem que criar essa conexão com o banco de dados, tá? Antes, então você pode mostrar ali, Antônio, que eu acho que é legal mostrar. Você entra ali na configuração, né? Vai ali em conexões e escolhe qual que é o banco de dados que vocês querem conectar. E aí depois vocês criam, né? Isso mesmo. Você escolhe o banco de dados. Uma dica, né, super valiosa para vocês não terem nenhum problema depois na utilização do campo. Pode escolher qualquer um, só para mostrar ali para eles. Uhum. Isso. Aí você sempre ali, ó, função de conexão, buscar e criar cards, tá? Sempre escolha a última e múltiplas entradas, tá? Porque dessa forma você cria uma conexão mais abrangente e depois você especifica dentro dos campos, ali nos cards, tá bom? Então, só para reforçar, então primeiro cria essa conexão, monta o campo ali no seu processo, na fase que você quiser, e aí depois você faz a automação para atualizar os campos, tá? Perfeito. Francine, Vitória, muito obrigado pela resposta. Francine, se ficou mais alguma dúvida, pode enviar novamente aqui no botão de Q&A. Agora, para outra pergunta da Paula, né? Ela falou, também já tinha citado aqui numa outra pergunta, que ela já criou uma automação no Pipe, né, para preencher um campo automático, quando um determinado outro campo é preenchido, porém não está funcionando. Consigo ajuda nisto, por favor? Então, Anthony, eu acho que vale, né? Não sei se tem uma outra sugestão, mas a gente mostrar ali nas automações a questão das condições, né? Então, desde as sugestões, as respostas, para a gente dar um double check aqui na Paula. E aí, Paula, caso tu já tenha seguido todas as recomendações que a gente vai passar aqui, tá? Ali embaixo a gente também tem o nosso botãozinho de ajuda. Então, se for algum erro do Pipefy em si, tu pode entrar ali que o nosso time de suporte também vai te ajudar.
Uhum. Lucas, eu acho que antes de a gente ir pelo passo a passo do básico, eu queria tirar uma dúvida com a Vitória. Vi, eu sei que tem alguma configuração dentro das fases que pode colidir de alguma forma com as automações, que principalmente atualizam campos. Tem alguma coisa que a gente precisa configurar antes para permitir que essas automações façam essas atualizações dentro dos campos? Ou eu Aham. tô... Não precisa, na verdade. Por exemplo, Tá. igual a conexão que a gente mostrou ali, isso seria um impeditivo para atualizar um campo, né? Mas as condições, às vezes, elas podem dar alguns problemas. Por exemplo, se você tem automações que rodam ao mesmo tempo, né? Então, digamos que a automação seja que quando um card for criado, atualize um campo numa outra fase e, ao mesmo tempo, você tem uma outra automação que faz o card se movimentar e elas acontecem ao mesmo tempo. E daí, se uma sobressai a outra, às vezes pode acontecer que uma não funcione, tá? Mas aí Uhum. seria bem, teria que estudar bem a fundo o caso, né? Então, meu palpite, né, sobre a automação não estar funcionando é que alguma condição realmente está errada. Às vezes a condição ela está, por exemplo, se você usar em vez de e, né? Então, por exemplo, você cria uma condição de valor e de departamento, se você coloca em vez de e ou, ela vai quebrar, porque ela não vai entender que a condição se você pensar logicamente, né, o e e o ou são diferentes, né? Então, se você coloca aí, as duas condições têm que estar acontecendo e ou uma ou outra tem que acontecer. Se as duas acontecerem, ela não vai rodar, tá? Então, a minha suspeita é que seja alguma coisa na condição da automação, tá bom? Não sei se ficou meio confuso, né? E ou, mas esse ponto Uhum. ele acaba sendo bem, normalmente é o ponto de erro que acontece, tá? Entendi. Então, por exemplo, vamos só ajudar o pessoal a visualizar isso, Vi. Pode ser em Isso, qualquer uma, né, das, isso, das qualquer uma. automações, Uhum. porque isso aqui é uma dica válida também para condicionais dentro do pipe, né? Que também Isso. utiliza essa mesma lógica de AO. Então, por exemplo, se eu tenho um atributo de responsável que é igual a Carolina, por exemplo, e eu adicionar uma outra condição com um adjunto, né, um E, que pode ser, sei lá, vamos dizer que a etiqueta é igual a alta. Essas duas Isso. regras precisam acontecer, né? Essas duas condições precisam necessariamente acontecer para que dê certo. Se eu adicionar um ou, É uma ou outra. beleza. Então seria tipo essas duas ou essa. Isso, exatamente. Uhum, legal. Isso aqui é super importante para a gente ter em mente quando criar essas condições, tanto de automação quanto de campos, né, dentro do nosso pipe. Boa. Isso. Sempre bom ter uma expert aqui junto com a gente. Mas aí, Paulo, se você mesmo assim não identificar o erro, né, eu acho que se você não tiver um gerente de contas dedicado, você pode também pedir ajuda ao nosso chat, tá? Ali o pessoal consegue daí entrar na organização e fazer uma investigação um pouco mais a fundo, tá bom? Perfeito. Perfeito. Então a gente segue aqui com as perguntas enviadas no Q&A. Perfeito, Paula. Eu acredito que o principal ponto. Então, Anthony, acho que tu pode ir na página principal, por favor. Ali dos pipes. Bora lá. Isso. Então, Paula, se tu puder colocar aqui no chat, tá? Só pra gente, ali em cima na tua URL, tá? Tem uma numeração. Nesse caso, né, 330512. Então, se tu puder enviar pra gente aqui, a gente consegue entrar em contato contigo, tá? Para falar ou sobre o teu gerente de conta, tá? Ou então a gente vai aqui com o pessoal do suporte para ver esse ticket que tu criou, tá? Não conseguiu ajuda, e o pessoal reforçar essa conversa contigo, tá? Então não se preocupa, que a gente vai tentar te ajudar nesse ponto. Perfeito, tá? Então, a gente já anotou aqui, tá, Paula?
Muito obrigado. Boa. A gente tem mais uma pergunta da Marina. Eu vou ler para a gente. Tem uma fase de aprovação do cliente, onde ele pode aprovar ou reprovar. O cliente preenche através do link público de fase. Caso o cliente reprove, o card entra na fase de ajuste e, assim que finalizado, volta para a fase de aprovação do cliente. Situação: não gostaria de perder as informações que o cliente informou de início, quando reprovou o projeto. Porém, gostaria que, quando ele abrisse o card do link público, aparecesse os campos novos para análise do cliente. A princípio, eu pensei em condicional, mas não sei se faz mais sentido uma automação. Marina, eu teria, claro que, né, a gente teria que entender um pouco mais a fundo essa questão do processo que você nos mostrou a situação, mas eu acredito que no fluxo de aprovação comum, que seja algum conteúdo aí de criação, tem que ter essa aprovação do cliente, uma vez que o card volta para uma fase que ele já passou, as informações já vão estar preenchidas, e claro, se você preencher novamente, as informações vão ser perdidas. Então, para esse cenário, já que você não quer perder esse histórico, o que eu sugiro seria criar talvez uma nova fase, que seria, por exemplo, aprovação 2. Tá? Então, nesse caso, você não voltaria para a fase de aprovação que já passou a informação que ele reprovou, e sim você mandaria ele para uma nova aprovação com aí os novos dados do projeto, e você teria também esse rastreio das informações passadas. Você acha que faz sentido? Eu acho que seria o cenário, acho que mais saudável aí para você conseguir reter as informações. E aí ela conseguiria compartilhar com o cliente um segundo formulário que fosse aquele que a gente mostrou no início, né, da nossa conversa. Para quem chegou depois, a gente falou um pouco aqui com o pessoal sobre os formulários de e-mail de processo, que eles funcionam como um formulário público, né, de início, um start form. O botão para compartilhar ele, para, enfim, conseguir alcançá-lo, está aqui sempre na parte da fase atual, esse botãozinho de compartilhar, e aí vocês conseguem copiar o link ou até mesmo entrar no próprio formulário para entender se está tudo certinho. Então, a ideia seria, né, que esse segundo formulário ajude a Marina a não perder as informações que já foram criadas e que estariam aqui nessa fase de formulário inicial. Acho que pode ajudar. Fez sentido, mas, de novo, Marina, você que nos diz se fez algum sentido e se talvez você possa testar também, né? E na terça-feira a gente trocar um pouco mais de ideia sobre isso. Eu vou ler aqui uma próxima pergunta, do Gustavo Correa. Bom dia, Gustavo. Ele diz o seguinte: eu clonei um pipe entre organizações diferentes. O aplicativo clonou a estrutura do pipe, depois eu exportei todos os dados dos cards para uma planilha. E na etapa de importar, não aparecem os mesmos campos. Não consigo prosseguir a partir disso. Bom, Gustavo, me parece um pouco estranho. Você chegou a verificar se a estrutura foi clonada da forma correta? Se todos os campos aparecem? Tá. A gente teria que talvez investigar um pouco mais a fundo com o time de suportes. Seria importante você nos mandar um print para entender quais são os campos que não são iguais, se é o campo da planilha, se é o campo no Pipefy, porque ele deveria realmente bater as informações, tá? Então, pode ser algum erro na clonagem. Perfeito. Eu acho que, Antônio, talvez para o restante do pessoal que está nos acompanhando, a gente possa mostrar como que faz, né, a clonagem
tanto para uma org, por exemplo, né, de um pipe. Então, Legal. Bora lá. Acho que o primeiro ponto é que para fazer o mesmo que o Gustavo fez, vocês precisam ser administradores das duas organizações. E, Lucas, me lembra se perfeito. Aqui ele vai duplicar esse pipe dentro dessa mesma dentro org. da org, né? Isso. Agora, entrando dentro do pipe, aí ele consegue fazer essa duplicada entre orgs diferentes, né? Então, bem lá na nossa direita, a gente tem o nosso botãozinho de configurações. Travadinha que clássica, né? a minha Internet internet, exato. em Florianópolis como um todo, acho que está travado. Boa. Então, a gente tem aqui as nossas configurações. A gente tem configurações do pipe, né? Então, a gente já está aqui. Então, a gente desce bem lá para baixo. E a gente vai ver lá, então, na nossa esquerda, né? A gente tem clonar para. E aí a gente tem algumas opções, né? Então, o Anthony, por exemplo, está cheio, né? De organizações que ele pertence, né? Então, ele, como gerente de contas, ele tem acesso a essas contas. Então, pessoal, vocês podem selecionar ali, né? Qual dessas organizações vocês querem e clonar. Então, para reforçar, né? Como o Gustavo mesmo já colocou de forma correta, ele vai só a estrutura do pipe, né? Ele não vai com o histórico. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente levaria o formulário inicial, as fases, né? Por exemplo, caixa de entrada, análise, aprovação, e-mail, fase extra e por assim vai. E a gente não levaria os cards, né? Por exemplo, Felipe, Rodrigo, João, tá, pessoal? Então é isso que o Gustavo está tentando fazer. Ele já levou esse esqueleto para lá, para outra organização, e agora ele quer importar, né, o passado, o histórico dele também para outra organização. Perfeito. O Gustavo botou ali. Vitória, eu não sei se tu pode nos confirmar essa informação, senão a gente dá uma procurada aqui. Chegou a uma conclusão que somente informações de campos que os usuários preencheram, né, vão para o outro pipe, e não informações da ferramenta como etiquetas, históricos, atividades e anexos. Eu acredito que seja isso mesmo, Perfeito. até pela viabilidade do importer, né? Isso, não, perfeito. Os campos que o PyPy gera, como não existem campos compatíveis, né, nesse outro processo que a gente clonou, de, por exemplo, histórico de backlog, etiquetas ou SLA, essas informações você vai meio que perder, você vai ter que ficar com esse histórico via Excel mesmo, porque a gente não vai conseguir transcrever isso para outro pipe, a não ser que você crie esses campos, mas que também não seria, não sei, né, depende do que você faz sentido ou não para você, e você pode criar esses campos e esconder por condicional. Os anexos, ele é um ponto bem problemático, porque o Pipefy, quando você exporta os anexos, eles viram links, né, e não exatamente arquivos. Então, quando você tentar importar isso para o Pipefy novamente, ele vai tentar importar um link e não o arquivo, e daí o campo não vai conseguir reconhecer também. Tá? Então, provavelmente é isso mesmo que está dando erro. E aí, algumas alternativas, né, seria, aí nesse caso que você quer transcrever o arquivo, fazer um texto campo, um campo texto, que você copia e cola o link. Mas realmente esse é um ponto que dá muito erro. Bem lembrado. Eu adicionei aqui no nosso chat, Vi, um link da Ótimo. nossa central de ajuda que ajuda a entender essa validação de formatos do importer, né? O que ele aceita, o que ele não aceita, e talvez até mesmo Perfeito. o próprio Gustavo possa dar uma olhada na formatação dessa planilha para entender se precisa fazer algum tipo de ajuste. E, Gustavo, conta sempre com o pessoal do chat para tirar esse tipo de dúvidas. Eles são as pessoas mais capacitadas dentro do Pipefy para te ajudar a entender o que está rolando em relação a essa importação que está falhando. Sim, às vezes a importação falha até para um espaço, tá? Então, se tiver um espaço no campo, ali, às vezes pode falhar, então são alguns detalhes, mas o nosso time de suporte tá craque já nisso,
tá? Com certeza. São vários formatinhos, né, que a planilha é super sensível em relação. Um deles, Exato. por exemplo, é o próprio filtro, né? Se você fez algum tipo de filtro dentro dessa planilha, é bom tirar, coisas dessa natureza. Perfeito. Legal. Pessoal, só antes da gente entrar aqui na pergunta da Francine, reforçando alguns pontos, né? A gente tem novas pessoas aqui na sessão. Então, as nossas sessões ocorrem todas as terças e quintas, às 11 horas, nesse mesmo link que vocês entraram. Então, a gente já viu que um pessoal já deixou salvo, então, que é muito legal. Então, a gente compartilha essa boa prática também para todo mundo. Então, sempre que quiserem entrar, já pode deixar salvo ali. Então, todas as terças e quintas, a gente vai estar aqui ao vivo, tá? E a gente tem mais 8 minutinhos, né, para falar a verdade. Então, a gente está recebendo as últimas perguntas aqui no botão de Q&A, tá? Então, quem tiver alguma perguntinha, pode enviar, que a gente já aproveita esse momento para responder. Eu não sei, Vi, se se vocês preferem ir para a pergunta da Francine ou o comentário do Gustavo ali, que a gente já está nesse assunto. Uhum. Então, Gustavo, eu não entendi direito o que você quis dizer com esse último comentário, porque, como eu comentei, né, essa questão do importa ela acaba sendo bem complexa, porque são vários detalhes, e eu sugiro fortemente você recorrer ao nosso chat, que daí eles vão conseguir entrar com você na organização e investigar o que está acontecendo, a questão dos campos, tá? Porque eu acho que vai ser mais fácil falar com eles. Tá bom? Perfeito. Até, Antônio, acho que a gente pode clicar aqui para o pessoal, né, a questão do nosso chat. Então, pessoal, além, claro, da sessão de tira dúvidas, tá? Vocês têm a todo momento, vocês podem recorrer aqui ao chat, tá? E entrar em contato com o nosso time de suporte, tá? Por exemplo, a gente consegue ver que já tem um pessoal que está online e a gente consegue enviar a nossa mensagem, tá? Com anexos, com tudo. Então, sempre reforçando, né? Quanto mais informações vocês mandarem aqui para o nosso time de suporte, eles conseguem responder mais rápido, né, e entendendo melhor o caso de vocês. É sempre bom colocar um print, um vídeo, se possível, tá? Então ajuda aí o pessoal a responder. E a gente também tem a nossa central de ajuda, né? Então, a gente já tem alguns artigos, links com vídeos, tá? Então vocês podem procurar aqui nessa barra, por exemplo, como o Anthony está fazendo, colocar o que vocês desejam e já ver dentro do Pipefy mesmo. Então, nem sempre precisam esperar aqui a nossa sessão, mas claro, a gente vai estar sempre disponível aqui para ajudar vocês. Tá? Então, a gente segue para a pergunta da Francine, né, que era aquela questão das automações, então, de quando linkar um e-mail, né, ela colocou, pessoal, continuo na dúvida na automação. Como fazer o link do nome do colaborador com o e-mail do seu gestor? Perfeito, Fran. Eu acho que o que não ficou bem claro foi o campo de conexão com o banco de dados. Então, Anthony, vou pedir para você entrar em algum card, pode ser nesse primeiro do Felipe aqui mesmo, ou qualquer um, tudo bem. E cria aqui, ó, já tem alguns campos de condicional, né, do lado direito, aqui. É condicional não, desculpa, de conexão com o banco de dados. Ali você tem essa conexão exemplo, né, mas vamos criar um do zero só para a Fran entender. Isso, pode customizar. Nessa parte de escolha de campos, você vai ter esses campos mais avançados, né? Que ou você vai conectar dois processos, ou você pode conectar com o banco de dados. Tá? Então, você vai escolher justamente conexão com o banco de dados. E daí você vai justamente escolher o registro que você quer do banco de dados. Então, pode ser o próprio solicitante pode se escolher no banco de dados, tá? Ou também você pode, de repente, fazer isso por automação. Só que você vai ter que usar várias automações daí. Então, a pessoa pode se selecionar, né? Então, você pode escolher qualquer um, só para mostrar a criação mesmo, pode ser fornecedor, cliente. Aí você pode escolher se você quer buscar um registro no banco de dados ou criar. No seu caso, vai ser buscar, tá? Então, você pode colocar ali a primeira opção, para também não dar nenhuma chance de erro, né? Da pessoa criar um registro nada a ver novo ali no banco de dados. E aí você escolhe se vai ser uma única entrada ou múltiplas. No seu caso, seria uma única. Tá? Lembrando que também sempre você pode usar o campo obrigatório para não deixar também nenhum erro acontecer, às vezes ali de esquecimento. Tá bom? Então você pode salvar. E ali a pessoa vai se escolher, por exemplo, pode escolher qualquer registro só para... Aqui ele só está trazendo
o código, né? Mas tudo bem, pode se escolher. Quando você tiver um banco de dados bem alimentado, com o nome do solicitante, o gestor, o e-mail do gestor, já vai aparecer essas informações. E aí, a partir disso, você vai conseguir escolher as automações, tá? Deixa eu ver aqui. Pode ir em automação, que eu acho que vai ser legal mostrar isso também. Então, Fran, é importante que você monte seu banco de dados, tá? Para você conseguir visualizar isso que a gente está te mostrando. Então, com todas as informações que você vai precisar. E daí, a partir disso, você vai automatizar. Então, por exemplo, você pode escolher o gatilho que for, né? Quando o card entrar ou sair de uma fase, quando o campo for atualizado mesmo também, né? De repente. E aí, a partir disso, você pode escolher ali, Anthony, qualquer um. Pode escolher o OpenOffice, um Py, uma fase qualquer. Na verdade, a fase que a gente escolheu foi mais para frente, né? Acho que foi a aprovação, que a gente Aprovação. escolheu. Uhum. Só que... Tá. Pode ser a próxima, então, depois de aprovação, por favor. Uhum. Vamos dizer que aí você vai escolher uma aproximação que seria atualizar um campo, tá? Digamos que você queira atualizar justamente o e-mail do gestor com base na escolha do banco de dados, tá? Agora vamos ver se a gente vai ter algum campo parecido nessa fase para conseguir mostrar bem certinho. Caixa extra, ó, e-mail recebido. Pode descer mais um pouco. Mandar o e-mail. Tá. A gente não vai ter nenhum campo que a gente vai ter nesse sentido, eu acho. Pode. Bom, vamos mais para cima. Vamos ver se tem algum campo que a gente vai conseguir mostrar alguma coisa. Uhum. Responsável, motivo. Tem algum campo de e-mail? Não, né? Só no formulário inicial. Eu acho que só no formulário. Tem solicitante, cliente. Tá, pode ser. Vamos pôr cliente ali. Vamos ver se a gente consegue puxar do banco de dados. Aí mudar para valor dinâmico. Pode escolher ali. Vamos ver se pode clicar aqui. Isso. Ó, ali, por exemplo, no Statform, você já vê que você tem um banco de dados conectados. Isso é o banco de dados, não é? Funcionário responsável. Eu acredito que sim. Abre ali, então. Registros conectados. Pode clicar aí, deixa eu ver. Ah, não, ele já vai puxar direto. Tá. Volta lá, então. Vamos ver se a gente tem acha um cenário bem parecido com o que ela precisa. Ó, vamos ali, ó. Registros de clientes. Vamos ver. Abre ali pra gente. Registrar o cliente? Isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. É que o problema é que a gente não está conseguindo bater os campos, mas a ideia é essa. Isso. Quando você tiver um banco de dados conectado, né? Tudo isso aqui é banco de dados. Quando você abrir essa flechinha embaixo ali que o Anthony abriu algumas vezes, em vez de aparecer registros conectados, ele vai aparecer, por exemplo, nome do colaborador, gestor do colaborador, e-mail do colaborador, como formas de campos. Então, você vai ali e selecionar, por exemplo, que você quer atualizar o campo e-mail com o e-mail que já está registrado naquele banco de dados. Tá? E dessa forma, você vai conseguir automatizar ali o preenchimento e também depois o envio do e-mail automático. Tá? Não sei se agora ficou um pouco mais claro, a gente não conseguiu exatamente mostrar o cenário, mas eu acho que ficou mais parecido com o que você precisa. Justo. Tem, acho que mais duas perguntas, mais uma pergunta lá no nosso pipe, não sei se dá tempo de responder ou se deixa para o próximo. A gente pode deixar para o próximo, para a gente não comer o almoço de ninguém. Pessoal, gostei bastante dessa nossa dinâmica, eu acho que está cada vez mais rico esse nosso encontro. Quero agradecer demais a participação de todo mundo, pedir desculpa também para aqueles que a gente não conseguiu tirar dúvida 100%, mas continuem trazendo suas perguntas, suas dúvidas, tragam suas evidências através do nosso formulário, porque ajuda bastante a gente a afunilar o cenário e conseguir atender vocês da melhor forma. Então, estou deixando aqui o convite para que todos apareçam na próxima terça-feira às 11 horas.
Agradecer bastante o Lucas e a Vitória pela participação. Eu acredito que foi super saudável a nossa troca. Perfeito. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Fico à disposição. Maravilha. Valeu, pessoal. Boa Obrigado, quinta. Vitória. Valeu, Antônio. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente.